Seguidores, olá, tudo bem? De volta para o terceiro e último tempo desse nosso bate-papo fantástico, cheio de informações maravilhosas que estão sendo passadas pelo Alex de Castro, que está coletando um material importantíssimo para eternizá-lo num livro. Eu quero agradecer mais uma vez Black Sistemas de Segurança por estar apoiando o nosso trabalho, apoiando a RTK Comunicações e convidar mais uma vez vocês que ainda não nos seguem, vem lá, dão o seu clique no Facebook, no Instagram, no YouTube, acompanhe a RTK e o nosso trabalho. O Alex está nos contando histórias lindas aqui e eu já vou solicitar que ele conte, ele disse que entrevistou uma rainha de estrela, que isso era uma coisa muito bonita daquela época, né? Os clubes eram tão inseridos que até escolhiam suas rainhas, né? Sim, se pegar o Lajadense, Estrela, acredito eu que o São José também deve ter sua madrinha, e eu fui pesquisando, né? E uma das mais conhecidas, a nossa eterna rainha do Estrela Futebol Clube é a Dona Maria Beatriz Porto. Aquela já, se não me engano, é a senhora Kirchner, que era uma das mais... Tem várias, né, que foram, né, foi até um certo período. Eugênia, eu acho que era Kirchner, aqui a de Lajado, que é a que mais foi destacada. E o que elas faziam? Elas eram responsáveis para quando algum evento, representar o clube, elas eram responsáveis por levar flores para os adversários. Isso era uma coisa, isso tinha concurso. Um protocolo, sim. Não, isso não era você uma rainha. Você. Não. Isso, por exemplo, a Dona Maria Beatriz foi eleita a rainha do clube com mais de 4.000 votos num baile no sábado à noite. Depois isso foi matéria do Correio do Povo na época. Isso é como se o UOL hoje fosse, né, ou o Globo, ou o Clique RBS fosse fazer uma matéria de primeira página sobre o assunto. Isso saiu na Folha da Tarde, na Folha Esportiva, sabe? Então isso são coisas, eu tenho esses recortes dessa, por exemplo, da eleição dela, né? E isso era concorrido, porque tinha mais meninas que concorriam. E ela está viva também, a gente fez uma entrevista há pouco tempo atrás, nos recebeu à tarde, lá nos contou histórias maravilhosas, confirmou as brigas dos clássicos, né? Viu, não é lenda, viu, que a gente ia pra Estrela, eles botavam a gente a correr, e vinha pra Lajado e a gente botava eles a correr, fantástico isso. Eram coisas que realmente aconteceram, né? E foram detalhadas, a gente foi conversando e ela nos contou. O pai dela foi um dos fundadores do clube, os irmãos jogaram. A idade dela? 91. Nossa. Foi 91, ou 90 ou 91. Nossa. Tá? Um dos irmãos dela é o Antônio Carlos Porto, que foi um dos maiores jornalistas esportivos da história do Rio Grande do Sul. Nos deixou há alguns 8, 9 anos atrás. Né? E a família Porto esteve envolvida com várias famílias em Estrela, a família Schwerter, os Gaussmann, os Fault, né, os Barbosa. Então, várias famílias. Vou acabar me esquecendo de alguma família, na qual eu também vou relatar essas famílias, essas pessoas que vieram lá. Teve o vô, o pai, o filho e o neto. Teve uma família que teve o vô foi presidente, o pai foi presidente e o neto foi presidente. Sabe? Então são histórias interessantes para ver essa integração que existia. E a Dona Maria nos contou, a Dona B nos contou várias histórias, contou também sobre tragédias do Rio Taquari que aconteceu, coisas que a gente sabia e nunca tinha escutado de alguém que vivenciou aquilo. Porque ninguém ouviu ela. Por isso que eu destaco a importância do que o Alex está fazendo. Eu vou voltar lá, porque ela disse que é para mim voltar para comer mais um pedacinho de bolo. Eu vou voltar lá para tomar um café. É da senhora. Ela mora ali bem no centro, agora eu disse para ela, deixa eu esquentar um pouquinho, chegar o verão, daí a gente vem sentar aqui de novo, vamos conversar mais um pouco. Então é muito interessante se ouvir essa história para se confirmar. Porque a pior coisa que tem é aquele fato que vai para o livro, e já vi vários livros acontecer isso, sem ter certeza. Sem ter certeza. Sem ter uma confirmação. Sem ter uma confirmação. São fatos assim
que eu gosto sempre de... Eu tô tirando dúvidas. Até porque tu pode mudar a história, entende? A história era assim e depois registrada por ti, não é a história Uma verdadeira, das histórias né? que se conta sempre, e por que eu vou falar nisso? Porque vai também de encontro ao Estrela Futebol Clube, essa história. Eles sempre falam ali em Estrela, a ponte do Exército, né? Que é aquela ponte hoje que está interrompida, que liga a Boa União até a linha o bairro São José, que vai a Colinas, que ainda está interrompida, está para ser concluída em breve, né? Porque a ponte do Exército. Não, aquela ponte ela nunca foi feita pelo Exército. A gente já descobriu que isso nunca foi. Essa ponte foi feita pelo governador Walter Jubim, lá nos anos 40 para 50, né? E foi dali, então, que surgiu a ideia, como um agradecimento, De colocar o nome de do colocar o nome do estádio. estádio. Foi dali que um dos presidentes disse, olha, era a única ligação que nós tínhamos de Estrela com a parte alta do Vale do Taquari, porque Roca Salles pertencia ainda para Estrela, ia longe o município. Então aquilo ali foi uma obra grandiosa. Tu né? tá pesquisando o Estrela Futebol e tu tá descobrindo outras coisas tu acaba relacionando maravilhosas. história. Então, sempre que eu já falei para outras pessoas importantes, não, aquela ponte não foi feita pelo Exército. Tirem isso da cabeça, isso foi feito pelo governo do Estado. Nós temos as reportagens, nós temos a inauguração da ponte, foi feito pela Secretaria de Obras. De repente o Exército pode ter ajudado um pouco ali, mas quem fez a construção, quem deu o dinheiro foi o governo do Estado, do então governador Walter Jubim, que depois inclusive foi embaixador, os filhos, né, Nelson Jubim, né, foi ministro depois do Estado, né, deputado federal durante muitos anos, uma pessoa muito importante. Ministro... A família Jubim até hoje é muito importante, né, inclusive eles acompanham a página. O pessoal lá de Porto Alegre acompanha a página. Para minha surpresa, a gente está com seguidores na Argentina, na África, na Europa. Não sei como é que esse pessoal chega até, né? São pouquíssimas, né? Porque é uma coisa muito nichada, né? Não, mas eles foram lá e se interessaram pelo assunto. Olha que coisa fantástica isso. E daí eu já descobri... tem muita história, né? Que nem a dona Bea falou, eu pedi autorização, então para publicar alguma, né, a gente pede sempre autorização, porque às vezes pode ser que não queira que se publique, né? Eu tenho lá muitas fotos, alguma coisa eu gravei, né? Do Seu Belo eu gravei tudo, da Bea também tem bastante, mas como eu vou conversar ainda mais com ela, eu quero mais algumas histórias, e eu vou pincelando, né? Eu vou semana que vem novamente na federação para conseguir terminar algumas coisinhas. A federação é um lugar também tipo Unisc, mais completa. Não, o que a federação te fornece? A federação é organizada, tem guardada? Eu ainda não tenho muito, eu não posso te dizer porque eu comecei há pouco a pesquisa lá. Mas lá na federação tem as fichas de 48 para cá, que é um espaço em branco que eu tenho de informações de 48 a 66, né? Que a gente não tinha jornais assim, aqui em Lajeado não se tem. O jornal A Voz do Alto Taquari, a gente tem só pedacinhos dele para pesquisar, né? Então lá eu tenho as fichas. Então o que eu fiz? Eu fotografei. Desde 1948 as fichas estão na federação? Eu tenho de 40. Do Lajadense tem antes, né? E do Estrela, o Estrela se filiou em 48, então eu tenho alguma coisinha de 48, 49 e de 50 para cá as fichas, a maioria delas estão lá. Então eu estou fotografando clássicos do Lajadense contra o São José, do São José contra o Estrela, do Estrela contra o Lajadense. O que eu vejo de coisas aqui da região, até do Fortes e Livres, do Juventude de Guaporé, eu estou fotografando lá para ter. Porque a minha intenção... Porque pelo que eu vejo, agora é um livro e não vai mais parar, porque é tanta história para contar, né? A minha ideia são sempre fazer 3 livros, né? O primeiro que eu quero ver se eu consigo lançar em 2026, os 95 anos do clube, né? Então eu quero ver se eu lanço em 2026 isso para ter um livro. E os outros 2 livros são livros mais... um é um livro bem mais complexo, que é só de dados, daí seria mais só para quem gosta de futebol, que vai estar lá a ficha, quem fez o gol, quando foi... É história mesmo, né? História. Só para dados, né? E outro só de fotos. Só de fotos eu tô vendo, tô revendo. Até só porque, de fotos? Só tô revendo porque às vezes a gente pode ter aquele problema de alguém que não queira a sua imagem atribuída no livro. Eu acredito que não, tá? Porque acho que todo mundo se sente honrado quando a gente coloca alguma coisa. Nossa! Então, consegui, sabe, tu acompanha pelo Facebook, quero convidar o pessoal, é só
eu só boto lá no Facebook. Eu não tenho o Instagram do clube lá, que eu fiz só pro Facebook. É Estrela Futebol Clube, Estrela RS. É só seguir lá. Belíssimo, imagens maravilhosas. Tem bastante imagens, né? A gente, quando tem um chaveirinho do Estrela, a gente coloca quando tem um cartãozinho de algum jogador. Tudo a gente vai colocando. Tem gente que nem... Esse dia eu falei com um neto de um ex-jogador, tá? Tu sabia que eu vou assim, assim, assim? Não sabia, só tá aqui a foto. Nunca vi a foto, ele falou. Então a gente vai liberando essas coisas. Então, e também pretendo, agora como eu te falei, a gente está terminando o livro sobre a Associação Santa Cruz de Futebol. Dos mesmos moldes eu quero fazer o da LAI, que é muito rápido de fazer. Tá? Porque também que não foi dá um para período confundir. curtinho. A LAI é a LAI. Uhum. Não é nem o São José e nem o Lajadense. Isso a gente tem que cuidar. Uhum. Né? Então a LAI é um período muito Foi curtinho. a fusão, né? Isso. Eu só quero contar, não é se aprofundar na história, mas contar dados, fatos, dados de jogos. Então é muito fácil de fazer. Né? Fácil de fazer, digamos, né? Não é fácil, mas é... Contra o outro tipo de trabalho que tu tá fazendo, esse é mais fácil de organizar também, né? Porque é só organizar quantos jogos teve do início até o fim, quem foram os presidentes e deu. É muito rápido, porque são poucos anos, né? Então são projetos que são mais fáceis de se completar. E do Estrela eu só tenho que agradecer a todo mundo que está ajudando, né? Todo mundo às vezes nos procura. O pessoal também diz, mas como é que eu faço? Só me manda foto, me manda dados. Se teu avô jogou, eu preciso saber o nome dele completo. Porque o que acontece muitas vezes? Tu vai lá procurar a escalação, só tem os apelidos. Né? O tal pessoa. E agora? E agora? Como é que é o nome? Quem é? Né? E isso acontece muito nas fichas, né? Escritas todas à mão, né? Então tu não... E elas estão conservadas? Super bem mesmo conservadas. Escritas à mão? Eu tenho em torno de umas 300 fichas já fotografadas. Tudo escrito à mão. À mão e... O que acontece de tanto tu ver aqueles nomes e tu conhecer a história, tu sabe quem é, né? Outros tu vai ter que adivinhar, tu vai ter que pegar lá, tá mal escrito o nome, tu vai ter que olhar outros jogos para ver se era aquela pessoa. Então isso a gente tá... Por que eu estou procurando isso? Porque através desse trabalho eu quero ver se eu consigo ver quem jogou mais, quem fez mais gol, qual é o goleiro que mais existiu, quem é que ficou mais tempo vestindo a camisa. Porque esses dias me falaram que era uma pessoa, eu já estou achando que é outra. Eu já achei uma outra pessoa que jogou de 51 a 66 direto. No Estrela. E nunca foi expulso. Né? O Adão Chaves. O Adãozinho. Né? Então, tudo isso eu estou pincelando. Esses dias, agora eu vou receber um quadro, porque um amigo meu tem um quadro que era lá da federação, a federação não tinha mais interesse, é um quadrinho. Eu até botei a foto esses dias no Facebook. Um quadro onde tinha os nomes dos jogadores que naquela época ganharam o Belfort, Duarte. Né? Nossa, isso era uma honraria. O Belfort Duarte, para quem é mais jovem, né, Alex, é um troféu que se dava para quem nunca tinha sido expulso na carreira. Se eu não me engano. Que era uma honra, era um título, era uma honra muito grande. Teve um jogador aqui do Lajadense, eu agora não consigo me lembrar o nome, teve o Nelson Nery, Nelson Pé de Ouro. E não é o de Cruzeiro, que ganhou o Belfort? Não consigo me lembrar o nome. nome. Eu acho que é o Azevedo de Cruzeiro. Pode ser. Uhum. E em Estrela ainda tinha então o Adãozinho, também foi agraciado com isso. E tem o Enio Costa também. É o Enio Costa. Isso, acho que eu estou confundindo. Eu acho que é o Enio Costa. Só que o Enio Costa acho que não chegou a receber o prêmio, mas ele nunca foi expulso jogando. Em toda a sua carreira ele ganhou só um cartão amarelo. Nossa, Alex, eu já vi que tu vai ser presença aqui mais vezes, porque cada vez que o Alex vem aqui, surgem histórias maravilhosas que vão estar num livro e nós vamos ter o privilégio de poder ter isso eternizado. Isso não tem preço. Te agradeço muito por ter vindo. Eu agradeço pelo convite. Eu agradeço Black Sistemas de Segurança e a gente volta na próxima semana para mais um Resenha com Helena Bazege.